Sempre é bom poder estarmos reunidos na presença de Deus, em sua casa, e poder adorá-lo, amém? Graças a Deus. Você que tem um exemplar da Bíblia, eu lhe convido a se colocar sobre os seus pés e abra juntamente comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, amém? Capítulo de número 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 1 a seguir. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Aos Coríntios. Capítulo 1, verso 1 a seguir. Deus abençoe aí os visitantes do nosso irmão Tiago, né? Suas cunhadas, né? Sua sobrinhazinha também, Deus abençoe. O seu sobrinho também, Deus abençoe, aquele jovem. Amém? Esqueceram sempre de anotar o nome dos visitantes, né? As irmãs da Adriana, né? Deus abençoe em nome de Jesus. São uma bênção, né? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 1 a seguir. Quem encontrou, diga eu. Graças a Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 a seguir. Diz-nos assim a palavra de Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstene, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Verso 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Verso 6. Como foi o mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Verso 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8. Qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Fiel é Deus, pelo que fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso de número 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Verso de número 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Verso 12. Quero dizer que isso é que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Verso 13. Está Cristo dividido? Uma pergunta. Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Verso 15. Meu Deus! Graças a Deus, porque nenhum de vós vos batizeis, senão a Crispo e a Gaio. Verso de número 15. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Verso 16. Batizei também a família de Estefanas, né? Estefanas, desculpa, tem um acento aqui. Estefanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Verso 17.
porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. O apóstolo Paulo Vai doer, mas vai criar. recebe de Cristo um tão grande chamado apostólico. Todos nós que lemos a Bíblia conhecemos exatamente um pouco da sua história e de seu chamado. A Bíblia vai nos dizer que esse homem, ele tem um encontro com Cristo na estrada de Damasco. E nesse encontro, Jesus vai dizer a Paulo, vai dizer a ele, que ele o perseguia. Porque quando Cristo encontra-se com Paulo, a primeira pergunta que Cristo faz a Paulo é esta: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, de perseguidor, esse homem passa a ser perseguido. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Cristo direciona Paulo a uma casa, a uma residência. E o próprio Cristo revela para um profeta aonde Paulo estava. Logo, este profeta tenta se opor à ordem de Cristo devido a tão grande fama de Paulo. Fama esta que não era boa no meio dos cristãos. Então, logo este profeta questiona: Senhor, logo este que persegue a igreja? E o Senhor diz ao profeta: vai, porque ele será um grande vaso nas minhas mãos. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele vai, indo, o Senhor o cura, restaura a sua visão. As escamas caem dos seus olhos e ele tem a sua visão restaurada. Inicia-se o ministério de Paulo. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele escreve, segundo as Sagradas Escrituras, segundo o cânon bíblico, é atribuído a Paulo 13 epístolas ou 13 cartas. E aqui eu quero dividir essas cartas paulinas. Número 1, cartas doutrinárias. Número 2, cartas a indivíduos. Número 3, cartas a igrejas. Então aqui nós temos na epístola que ele escreve aos Coríntios, aqui nós temos uma carta a uma igreja e uma carta doutrinária. Note bem que esta carta ela entra em duas categorias. Primeiro, como carta a uma igreja. Segundo, como carta doutrinária. É aqui que nós vamos começar a pegar o fio da meada. Eita glória. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo tem um propósito. Nessa primeira epístola, nessa primeira carta, Paulo tem um propósito exortativo. Diga quem está ao seu lado, diga exortativo. Exortativo. Diga exortativo. No sentido de colocar no lugar o que estava fora do lugar. Eita glória.
Agora diga no sentido de ajustar o que estava desajustado. Eita glória. Então Paulo tem dentro desse propósito exortativo, Meu Deus, velho. colocar no lugar o que estava fora do lugar e ajustar o que precisava ser ajustado. E aí nós precisamos entender aqui esta noite que dentro dessa epístola Paulo vai falar a respeito de duas coisas importantes. Primeiro, ele vai falar de unidade. Segundo, ele vai falar de crescimento. Então, a igreja já estava formada, a igreja já existia, mas a igreja precisava se desenvolver. E para se desenvolver, a igreja precisava de unidade. Vamos lá. Então a igreja estava formada. Como que a igreja é formada? A igreja é formada por membros e congregantes. E quem são os membros? São os que são batizados nas águas e são os que ceiam na igreja. Aleluia. Quem são os congregantes? São aqueles que frequentam uma vez ou outra o culto, mas esses não são membros afetivos da igreja. Os membros afetivos são os que são batizados. Note bem que havia entre eles uma polêmica. E qual era a polêmica que havia entre eles? Essa polêmica trazia uma disputa, porque eles traziam consigo uma identidade. Porque no meio da igreja existiam aqueles que apreciavam, que gostavam do estilo de Paulo. Outros gostavam do estilo de Cefas. Outros diziam que não gostava do estilo de Paulo, nem de Cefas e nem de ninguém. O estilo deles era de Cristo. Glória a Deus. Toca no ombro de quem está no teu lado. Diga, esses eram os mais problemáticos. E qual é o problema de ter o estilo de Cristo? Nenhum problema. A questão é que a liderança, toca no ombro de quem está no teu lado. Diga, a questão é que a liderança não é invisível, ela é visível. Vai apertar, mas não vai sair sangue, te garanto, tá bom? Meu Deus. A liderança de Cristo não é invisível, ela é visível. E ela é constituída de uma forma visível, como pastoral, apostólica, diaconal e presbitério. Ou seja, ela é constituída dentro de uma liderança hierárquica. Então, uma coisa é você gostar do estilo de alguém, outra coisa é você viver os princípios de uma liderança. Eita Deus. Meu Deus. Aleluia. Vamos lá. Meu Jesus, que água. Bem que eu queria ir pregar em outro lugar, né? Vamos lá. Meu Deus. Se quisermos edificar uma grande obra e prevalecer, precisamos andar pelo princípio da unidade. Escute. Então, a igreja aqui, ela estava subdividida. A igreja estava subdividida. Note bem que não havia uma liderança solidificada na igreja. Escute. Quando a igreja ela tem um apreço pelos líderes, diga para quem está ao seu lado, diga, isso é bom, diga, isso é excelente, mas o apreço dos líderes não deve ser maior do que a liderança. Agora diga, a liderança não é só um líder, a liderança é toda a igreja. Dá para dar um glória a Deus aí? Então eu quero profetizar sobre a tua vida. Você também faz parte dessa liderança.
Porque quando você faz parte dessa liderança, os princípios de obediência estarão sobre a tua vida. E se os princípios de liderança estarão sobre a tua vida, te prepara, vai haver crescimento espiritual na tua vida. Você acredita nisso? Vamos lá. Rogo, porém, irmãos, pelo que, no nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não sejais entre vós, não tenhais entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Note bem, quando Paulo fala isso, Paulo não está dizendo que não possa haver discordância, no sentido de alguém, dentro do seu estilo, dentro da sua maneira de ver, dentro da sua maneira de viver, discordar. Porque a liderança, ela não é ditatorial. Diga para quem está do teu lado, não é ditatorial. Mas você precisa se submeter aos princípios da liderança. E qual é o maior princípio da liderança, pastor Rofé, meu amigo de fé? O maior princípio da liderança, grita comigo e diga servidão. Servidão. Isso. Porque se eu não entender que eu estou aqui para servir, se eu não entender que eu estou aqui para servir, de nada vale estar aqui. Então eu preciso entender que eu estou aqui para servir. E quem é que vai me dar a paga, a recompensa daquilo que eu faço em prol do reino, da igreja, da obra? É de Deus, é de Deus, é de Deus. Cadê o primeiro crente que acredita nisto? Então eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Tudo aquilo que você faz com amor, com dedicação, com apreço, com coração em prol do reino, em prol da obra, até uma água que você traz para mim aqui com amor, com carinho, haverá recompensa de Deus para a tua vida. Cadê o primeiro crente? Quando você toca algum instrumento da igreja, toca com amor, com carinho, com responsabilidade. Quando você faz alguma coisa em prol da obra, sabe que o dono da obra olha lá de cima e está dizendo: vou abençoar meu servo, vou abençoar minha serva, vou honrar, porque existe unidade nesta igreja, a princípio. Vamos lá. Porque a respeito de vós, irmãos meus, não me foi comunicado pelos da família de Cloé, né? Cloé, me ajudem, tem um acento no é, Cloé. Que haja contenda entre vós. Preste bem atenção. Ouça bem isso. Ouça bem isso. O que Paulo está dizendo. Me foi comunicado, porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Toque no ombro de quem está do teu lado, diga: Cloé e sua família não fizeram fofoca. Ai. Mas eles comunicaram a liderança, comunicaram a Paulo. Olhe para quem está ao seu lado, diga: não é para fazer fofoca. Mas nós precisamos em unidade resolver o problema que existe dentro da igreja. Se existe algum problema, o problema precisa ser comunicado à liderança, para a liderança resolver da melhor forma possível. Agora diga para quem está ao seu lado, diga: fofoca não. Fofoca não. Diga: comunicado sim. Diga: fofoca não. Comunicado sim. Olha aí, André. Então eles fizeram um comunicado. Então Paulo, baseado neste comunicado, Paulo, baseado nessa informação, porque aí a informação precisa ser verdadeira. É, Deus. Porque quando alguém comunica algo que não é verdadeiro, quando alguém fala de uma forma errônea, muitas das vezes aquilo que é comunicado de uma forma errônea, de uma forma errada, pode gerar uma contenda. É.
pode gerar uma briga, É. pode gerar uma dissensão. Toca no ombro de quem está no céu. Diga: se você não tem certeza, nem abre a sua boca. Olha aí, Jesus. Se você não tem certeza, não abre a sua boca. Doeu, mas curou, Jesus. O irmão e a sua família estão comunicando a Paulo aquilo que eles têm certeza, aquilo que estava acontecendo de fato e de verdade. O que nós precisamos entender, irmãos, é que o inimigo muitas das vezes usa determinadas informações mal comunicadas, mal faladas, para colocar contenda no meio da igreja. Mas no meio desta igreja não tem lugar para fofoca, para disse-me-disse. No meio dessa igreja tem lugar para a palavra, para a verdade. Cadê o primeiro crente que acredita nisto? Nós precisamos entender isso. Eita, Deus. Doeu, mas curou, Jesus. Porque às vezes é assim: a pessoa diz, ela fala tudo que ela quer por trás. Quando você chama, ela diz assim: não foi bem assim que eu disse, não, hein? Eita, Glória! Quem imagina? Essa ponta da gente. Não, eu disse, mas não foi bem assim. Ai, 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 Jesus. Foi ou não foi, rapaz? Falou ou não falou? Disse ou não disse? Falou. Vai apertar, mas não vai sair sangue. Meu Deus, Jesus. Vai doer, mas vai... Acabou até o Glória. Cadê o glória, Senhor? Então Paulo está colocando os pingo no i aqui. Vai doer, mas vai curar, Jesus. Meu Deus, dá para dar um glória a Deus aí? Glória! Aí, esta igreja, ela era uma igreja que tinha os dons, não faltavam os dons. Não faltavam os dons. Essa igreja era uma igreja que era espiritual, mas eles eram meninos. Meu Deus, vai apertar. Meu Deus, Jesus. Ou seja, não tinham maturidade para resolver os problemas da melhor forma possível. Olha aí, Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa, crente veterano, crente antigo, aprenda a ter maturidade e saiba tratar bem aquele que ainda está chegando agora tomando leite. Eita, para dar glória a Deus aí. Doeu, mas curou, Jesus. Doeu, mas curou. Amém. Vai curar. Dá glória a Deus aí. Então ouça bem isso. Paulo está dizendo que esta igreja é uma igreja espiritual, mas em alguns assuntos esta igreja é uma igreja de meninos. Uma igreja de meninos. São às vezes imaturos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós olhamos para nós mesmos, meu Deus, Vai doer. nós achamos falhas, achamos erros, achamos pecados, achamos que precisamos da graça, da misericórdia de Deus. E se eu olho para mim mesmo e reconheço que eu preciso da misericórdia de Deus, porque eu não posso olhar para o meu irmão e reconhecer que ele também precisa da misericórdia e da graça de Deus? Aleluia. Toca no ombro de quem está do teu, diga: deixa de ser egoísta. Deixa de ser egoísta. Reconheça que o outro também precisa da misericórdia e da graça, como você também precisa. Glória a Deus. Meu Deus, Jesus. Olha aí, Jesus. Aleluia. Vai arder, mas não vai sair sangue, te prometo, hein? Vai doer, mas vai curar, Jesus. Daqui a pouco eu passo o bálsamo. Eita, Vamos lá. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo. Está Cristo dividido e foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Não. A maior identidade, ouça bem isso e grave no seu coração. A maior identidade que a igreja deve ter é a identidade de Cristo. Glória a Deus. Qual é a identidade de Cristo? A Bíblia vai nos dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento? O sentimento de amor, de misericórdia. Olhando para nós mesmos, porque aquele que está em pé vigie para que não caia. Aleluia. Toca no ombro de quem está do teu lado, diga: vai ter hora vai ter hora. que a mesma justiça É uma justiça. que você pediu para alguém, Você pediu e para o mesmo olhar de julgamento
deu para alguém, Eita glória. vai vir para você. Meu Deus, Jesus. Olha aí, Jesus. Doeu, mas não tá. A questão aqui não é encobrir pecado. A questão aqui não é encobrir erros. Não, essa não é a questão. A questão aqui é a questão da misericórdia. Aleluia. Agora, o que está errado, está errado. O que está certo, está certo. O que está errado precisa ser corrigido da melhor forma possível. Aleluia. Aleluia. E Paulo está dizendo, ouça bem isso, Paulo está dizendo que Cristo não está dividido. Agora toca no ombro desse crente e diga: Cristo é o cabeça da igreja. Diga: se ele não está dividido, a igreja também não está dividida. Agora diga para este crente: você é a igreja. Oh, cadê o primeiro crente que acredita nisso? Você é a igreja. E sabe qual é a promessa que Cristo tem para a igreja? Ele disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Tem igreja aqui de Jesus aqui? Joga a mão para o alto, abre a boca para nós. Se você é a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Não prevalece. Eita Deus. Vamos lá. Vamos entender. O alvo do inimigo é romper com a unidade da igreja. Uma igreja sem unidade não rompe, não cresce, não desenvolve, não progride. Pois a unidade é um dos princípios do reino, e não há como edificar algo para o Senhor sem andar debaixo dos seus princípios. Quando não há unidade, não há expressão de Cristo. Paulo sabia disso, e por isso a primeira coisa que ele fez na igreja de Corinto foi a questão da divisão. Algo que desagrada a Deus, impede o crescimento, e a divisão, onde há divisão, não há crescimento. Aleluia. Um exemplo de divisão, posso dizer um exemplo de divisão? José Vaz. Um exemplo. Pastor, o meu estilo de louvor é um. Ai, ai, ai. O ministério de louvor só canta um estilo. Ai, ai, ai. Simples, meu filho. Dê o seu nome para pastor e diga que você quer cantar um louvor também. Resolvido o teu problema. Olha aí, ó. É pronto. Olha aí, Jesus. Que nós deixa. Diga: existem coisas que são fáceis de resolver. Resolver lá baixinha. Se você não gosta do estilo de louvor, meu filho, simples, peça uma oportunidade, joga o playback e cante o estilo que você gosta que seja cantado. Diga glória a Deus. Pronto. Pronto. Pastor, Gosta de tudo. Toca tudo estilo aí. Olha aí, ó. Eu tenho um estilo e um temperamento. Olha para quem está do teu lado. Diga: você vai ter que se mudar da terra, porque existem outros estilos e outros temperamentos diferentes do teu. Olha aí, Jesus. A questão, irmãos, não é você mudar o seu jeito de ser. A questão é a gente se adequar no ambiente onde nós estamos. Dá para dar glória a Deus aí? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero falar aqui a respeito de 8 características na questão da unidade do desenvolvimento da igreja. Primeiro, visão. O primeiro aspecto que eu quero falar aqui é a visão, falando de uma casa, o crescimento, o desenvolvimento. O primeiro ponto de vista hoje, que somos uma igreja que temos a visão de estabelecer o reino de Deus por meio de Deus. Ele nos deu de uma forma clara um entendimento a respeito da visão do reino. Então nós precisamos entender que Deus nos deu uma visão.
Olha para quem está ao seu lado, diga, esta igreja Essa igreja tem uma metodologia. tem uma metodologia. Diga, a liderança, o pastorado desta igreja tem uma visão. Tem uma visão. É. Visão diária. Simples. Para qualquer lugar que você for, ouça isso. Ouça isso. Para qualquer lugar que você for na face da terra, e se principalmente você mudar de país, você vai ter um choque cultural. Vai. Porque se você sair do Brasil e for para o continente europeu, você vai ver lá no continente europeu pastor em algumas igrejas luteranas fumando charuto e bebendo cerveja. Meu Deus. E tomando uísque. Meu Deus. Aí você vai. Por quê? Você está entendendo? Porque ali há uma cultura deles. Mas à luz da Bíblia, estão certos? Estão errados. Porque nenhum viciado vai herdar o reino dos céus. Eita Nem glória. os beberrãos. Nenhum beberrão. Você está entendendo? Então, quando a gente entende isso aqui é questão de entender que em qualquer lugar que eu for, eu vou precisar me adequar àquele lugar. Vamos lá. Então, nós precisamos o que? Ter uma visão de crescimento. Quando os princípios da casa vêm pela unidade, ela avança e cresce. O segredo do sucesso de um crescimento está totalmente ligado na unidade estabelecida pelo corpo do ministério. Dá para dar glória a Deus aí? Deus a todo momento nos leva pela unidade. Então, a unidade da igreja, a igreja precisa ter esta unidade. E qual é a unidade da igreja? A unidade da igreja é, diga comigo, comunhão. Comunhão. Diga comigo, relacionamento. Diga comigo, princípios da visão do reino de Deus. Diga, filosofia da casa. O aspecto de uma casa é a filosofia da casa. Quando temos a clareza da unidade, que andar em aliança e ser comprometido com a nossa igreja e com a nossa célula, com o nosso GAC, sermos compromissados com o nosso pastor, com a nossa igreja. Tenha unidade na filosofia, tenha unidade na sua liderança. Vamos lá. Quarto lugar, os padrões da casa. Temos padrões a serem seguidos. Nós não estamos à procura de pessoas perfeitas, mas prezamos muito pela transparência e submissão e humildade. Aleluia, Deus, glória. Toque no ombro de quem está do seu lado. Diga, existem pessoas Existe pessoas que vão rodar que vão rodar 10 mil igrejas 10 mil igrejas. e nunca vão aprender a ser humilde. Nunca vão conhecer. Sabe por quê? Porque ela não escute uma coisa. Preste bem atenção que eu vou dizer aqui. Uma coisa é você ser ferido, ser machucado, ser maltratado, certo? Em um determinado lugar. A liderança não ser acolhedora, não ter amor, não ter misericórdia. Outra coisa é a pessoa em si. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória. Então assim, quando você entende a submissão, a humildade, a servidão, a liderança de Cristo, os princípios da palavra na sua vida, eu vou te dizer algo da parte de Deus. Você tem tudo para crescer espiritualmente. Eu vou repetir, você tem tudo para crescer espiritualmente. Dá para dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Vamos lá. Quem aqui quer edificar uma obra para Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A obra que é edificada para Deus, ela tem uma total dependência do Senhor. Ou seja, a obra de Deus, ela é feita em total dependência de Deus. Qual é a dependência de Deus que nós temos? Primeiro, na oração. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, uma igreja que não ora,
é uma igreja que não está na dependência de Deus. Uma igreja que não jejua não está na dependência de Deus. Uma igreja que não tem compromisso não está na dependência de Deus. Uma igreja que não jejua, uma igreja que não ora, uma igreja que não está em santidade não está na dependência de Deus. Mas a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que busca, a igreja que tem leitura da palavra, conhecimento da palavra, está na dependência de Deus. Dá para dar glória a Deus aí. Glória a Deus. Vamos lá. Em quinto lugar, as doutrinas da casa. Vamos lá. Em uma casa, a obra do Senhor tem que estar sempre debaixo da base bíblica. Muitas pessoas acham que a mera formalidade, outros acham que é irrelevante, que não é necessário. Nós sabemos que as escrituras foram escritas pela revelação de Deus, dado aos seus profetas, filhos. Logo, a palavra de Deus é o próprio Deus falando com o seu povo. Precisamos ter a mesma fé na doutrina bíblica estabelecida por Deus. A igreja precisa viver na palavra. Toca no ombro desse crente e diga: crie vergonha na cara. Crie vergonha na cara. E leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Meu Deus. Oh, glória. Doeu pra mim, Jesus. Leia mais a Bíblia. Doeu, mas curou. Irmãos, ouça aqui que eu vou lhe dizer. Existem crentes. Se você fizer, missionária Karen, uma pergunta bíblica para esse crente, ele vai passar a noite inteira e não vai saber responder. Pega eles. Olha aí. Mas eu quero louvar a Deus pela vida dos crentes daqui da Filadélfia, que amam ler a palavra de Deus, amam ouvir a palavra. Dá para dar glória a Deus aí? É isso que a igreja precisa entender, irmãos. Nós precisamos viver de acordo com a palavra. Não, eu vou repetir até você melhorar esse glória. Precisamos viver de acordo com a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos lá, em sexto lugar, procedimento da casa. 1 Coríntios 11:6, 1 Coríntios 14:13. Toda casa precisa de um líder que segue um tipo de procedimento. A mesma coisa é na igreja. O Senhor, para levantarmos pastores, líderes, qualquer outra função, existem procedimentos e critérios estabelecidos para colocar em tal função. Escute o que eu vou lhe dizer, ouça bem isso. Quando você chega em uma empresa, a primeira coisa que você vai precisar, me ajude aí, uma palavra, integração, não é isso? Integração vai dar na empresa. Integração. A integração, você vai conhecer os setores da empresa, não é isso? Os setores de departamentos da empresa. Olha aí, Bruno. E aí você vai saber onde que é o seu setor de trabalho. Olha aí, André. Se você é da linha de produção, certo? Se você é do escritório, se você é da contabilidade, se você é da expedição, me ajude aí. Se você é do almoxarifado, certo? Da limpeza. Da limpeza, Então tudo isso tem em uma empresa. A igreja é diferente, porque a igreja, ela é tanto um organismo espiritual vivo quanto um organismo físico. Organismo espiritual, nós precisamos ter o que? Os dons espirituais. Dá para dar glória a Deus aí? Porque não dá para fazer a obra de Deus sem os dons espirituais, que são as ferramentas para a igreja funcionar. Segundo, individualmente na vida de cada crente, precisa ter os frutos do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Porque os frutos do Espírito Santo vão nos ajudar. O fruto do Espírito Santo vão nos ajudar a nós termos uma igreja em unidade, em comunhão, em relacionamento. Dá para dar glória a Deus aí? Porque qual é um dos maiores frutos do Espírito Santo? Algum crente pode me dizer aí? Não, tem um outro aí. Não, tem um outro. Tem paciência lá? Dignidade. Tem paciência? Tem paciência? Tem como fruto do Espírito? Longanimidade. Ser longânimo é ser paciente. Uma pessoa que não é longânimo, ele é paciente? Não é paciente.
Então nós precisamos ter o quê? O fruto do Espírito Santo. Devemos ter o quê? Longanimidade na nossa vida, ser longânimos e ter o amor para que nós possamos viver em comunhão. Porque o crente, escute, porque o crente que não tem longanimidade, ele não vai ter paciência com o seu irmão, ele não vai ter amor com o seu irmão. Ele só olha assim com a cara emburrada. Olha aí, assim, ó. Eu vou orar para Jesus endireitar a cara de crente aqui. Diga glória a Deus. Para ele te dar um sorriso no teu rosto. Dá um glória a Deus aí. Para dar um sorriso no teu coração. Levante a mão que eu vou orar logo agora aqui. Levanta a mão. Eu vou orar para ele tirar a amargura da tua alma, a amargura do teu coração, para ele tirar a tristeza do teu coração. Porque um coração triste, o rosto vai ficar triste, mas um coração alegre, o rosto vai ser formoso. Dá para dar um glória a Deus aí? Vai formosear teu rosto de alegria. Eita terra! Irmão, não dá para ter comunhão, unidade com crente carrancudo. Meu Deus! Eu reconheço isso, irmão, não dá. Dá não. Diga, não dá para conviver com crente carrancudo. Toca no ombro desse crente, diga, te endireita para eu viver em comunhão com você, para eu ter unidade com você. Dá para dar glória a Deus aí? Nós precisamos. Ei, escute, na igreja nós precisamos melhorar a nossa vida com Deus e nossa vida com nossos irmãos, senão não dá para subir para o céu. Deus! Olha aí, Bruno! Agora entenda isso. Na terra é um ensaio para morar no céu. Diga glória a Deus. Não, vou repetir. Na terra é um ensaio para morar no céu. Diga glória a Deus. Porque aqui a gente se vê 3 horas no máximo, né? 3 horas e meia. No céu vai ser a eternidade. Olha para esse crente que está do teu lado. Comece me suportando agora. Comece me amando agora. Me ama. Oh, aleluia. Agora diga, mas melhora para eu te amar, hein? Melhora para eu estar em comunhão contigo. Melhora, te ajeita, crente. Olha aí, Rogério. Meu Deus, melhora. Melhor, André. Meu Deus. Vamos lá. As ênfases da casa. Em uma obra sempre temos uma ênfase, que é gerar vida de Deus nas pessoas. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Que Ele tem confiado em nossas mãos para que essa vida flua na pessoa. Precisamos buscar o fluir do Espírito Santo em nós, para que a presença do Senhor venha impactar outras pessoas. Quando buscamos essa presença, isso gera em nós uma unidade entre filhos de Deus. A ênfase da obra do Senhor é gerar a vida de Deus. Gerar a vida de Deus, apesar das nossas indiferenças. Quando buscamos mais a presença do Senhor, aí geramos unidade, viramos uma igreja que temos vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Levante a mão direita que eu quero profetizar. Eu quero profetizar aquilo que Jesus disse. Ele disse, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Escute, você vai viver com alegria. Você não vai ser um crente carrancudo, um crente da cara fechada, da cara amarrada, mas vai ser um crente com vida de abundância, alegre, contente, feliz. Recebe. Cadê o primeiro crente que recebe esta palavra? Vai ter vida em você, vai ter alegria em você, vai ter uma vida de Deus na sua vida. Glória! Você pode dar glória a Deus aí? Oh, aleluia. Estou encerrando agora. Meu Deus, já estou indo embora. Esse é o aspecto mais importante que não pode faltar na casa. A unção de Deus. Oh, levante a sua mão, aleluia. A unção de Deus. Essa unção, quando é gerada entre os membros, é produzido fé. Dá para dar glória a Deus aí? É gerado fé em comum entre todos. Todos acreditam no mesmo propósito, são impactados
todos da mesma maneira. A unção nos faz falar a mesma língua, agir da mesma maneira. A unção nos faz viver a comunhão. A unção nos faz viver em alegria. A unção nos faz viver em harmonia. A unção nos faz viver as promessas de Deus. Cadê o primeiro crente que acredita nisto? Eu quero profetizar. A unção quebra o jugo. Tudo aquilo que está na tua vida, a unção de Deus vai quebrar, vai quebrar. Cadê o primeiro crente que acredita nesta palavra? Vem a unção do Espírito para você viver coisas extraordinárias. Cadê o primeiro crente que crê nessa palavra? Dê um glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu encerro aqui agora, citando para você um pouco da vida de Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você quer um exemplo de unidade, de comunhão, de relacionamento? É só a gente olhar para Noé dentro da arca com a sua família. Meu Deus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Parece que eu estou vendo eles dentro da arca. Porque se você coloca 3, 4 mulheres juntas no mesmo lugar, e no período da TPM, diga para quem está do teu lado, o negócio está perto, hein? O negócio fica difícil, hein? Já pensou? Noé, suas 3 noras e sua esposa, as 4 de TPM, diga misericórdia. Meu Deus. Uma querendo esganar a outra, uma querendo bater na outra. Ei, irmão. Mas parece que eu estou vendo, meu Deus do céu, elas querendo pular de dentro da arca, porque dentro da arca tinha trabalho. Toca no ombro de quem está no teu, diga, dentro da arca tem trabalho. Diga, na igreja também tem trabalho. No reino de Deus também tem trabalho para você. E parece que eu estou vendo elas olhando do lado de fora, nas escortilhas, e vendo os corpos das pessoas. Uma olhando para Noé, dizendo, Noé, eu vou pular da arca, eu vou embora, não aguento mais aqui dentro. Mas quando elas olham para fora, elas veem os corpos lá fora. Uma olha para outra e diz, vale a pena estar dentro da arca. Levanta a tua mão direita, deixa eu te dizer, apesar dos problemas na igreja, dentro da tua casa, na família, vale a pena estar na igreja, na casa, na presença de Deus. Cadê o primeiro crente que acredita nisto? Vai ter problema sim, vai ter sim adversidades, vai ter lutas, mas vale a pena estar na igreja que representa a arca. Cadê você que acredita nesta palavra? Lá fora está uma destruição, lá fora está uma desgraça, mas na presença de Deus aqui na igreja você está guardado. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Bendito Deus da minha alma, derrama sobre nós agora a tua unção, Senhor. A unção, Pai amado, da comunhão, a unção do relacionamento, a unção da unidade, meu Pai. Que cada um entenda, meu Deus, a sua função, que cada um entenda o seu lugar na igreja. Deus, em nome de Jesus, repreende toda contenda, toda fofoca, todo disse-me-disse, Pai. Dá-nos a tua graça, dá-nos o teu amor, dá-nos a tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a viver em unidade, em comunhão, em relacionamento, meu Deus. E eu te peço agora, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Derrama sobre a tua igreja, derrama sobre a tua igreja a tua unção, meu Pai. Confirma esta palavra agora. Nós não somos de Paulo, nós não somos de Apolo, nós não somos de Cefas, nós somos de Cristo, nós somos de Cristo, nós somos de Cristo, nós somos de Cristo, todos são de Cristo. Não é a metade que é de Cristo, não é 90% que é de Cristo, não é 99%, é toda a igreja que é de Cristo na unidade, de Cristo na comunhão, de Cristo na unção, de Cristo no Espírito. Tenho que receber dessa unção e agora, de comunhão em nome de Jesus, de comunhão em nome de Jesus. Isso, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. É uma igreja que vive de lugadas unidas, no mesmo propósito, no mesmo sonho. Meu Deus do céu, isso, aí
liderança, fortifica essa liderança, levanta essa liderança, Pai, traz tua graça sobre a tua igreja, agora receba. Isso, solta a voz, adorador, solta a voz, adorador, solta a voz. Você faz parte desta igreja, você é importante para esta igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso, você faz parte desta igreja, dessa história. Eu posso ouvir, alguém, faça isso. Você está liberado agora. De repente você machucou com uma palavra, com um olhar, com um gesto, com uma atitude. Você sabe o que você fez. Ou se a tua comunhão com o teu irmão não está muito legal, não está muito boa, vá lá e se reconcilie com ele agora. Vá lá e peça perdão. Está liberado, faça isso em nome de Jesus. Pelo menos abrace e libere uma palavra profética, uma palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa, isso. Diga que você a ama, diga que você quer vê-la no céu. Oh, aleluia, em nome de Jesus, isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, abençoa a tua igreja. Glória a Deus e graças a Deus. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. O tempo de sofrer já terminou. Siga em frente, e a resposta de Deus ouve pra você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado, pois a vitória é sua, em nome de Jesus. Oh, glória a Ele! A igreja vai vencer na comunhão. A igreja vai vencer na unidade, meu filho, oh glória! Eita, glória a Deus, aleluia! Nas comas dos leões, mesmo Deus que está hoje aqui, pra quê? Pra te dar vitória, em nome de Jesus! Solte a sua voz, solte a sua voz! Não tem muito inimigo lá, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém vai impedir, porque Deus te escolheu pra vencer. Ei, levanta suas mãos e aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe nossos visitantes, amém? Meu Deus, irmãos, vamos incentivar os crentes a vir para a igreja dia de sexta, hein? Meu Deus, unidade desse povo, hein? Vamos incentivar em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, terminando aqui, a pastora vai dar um rápido treinamento para os intercessores, que é importante. Diga para quem está ao seu, diga, valorize todo ensinamento que a sua pastora traz aqui, porque ela passa madrugadas estudando e você ainda não quer participar, né? Deus, recebe essa daí. Em nome de Jesus. Pai,
Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos na tua paz, na tua segurança, no teu livramento, na tua proteção. Guardando os que vieram a pé, os que vieram de Uber, os que vieram de carro próprio, de moto, meu Pai. Leva na tua paz, Senhor. Guarda a tua igreja, dá-nos um final de semana de bênção, de vitória. E no domingo, Senhor, estaremos aqui para te louvar, para te agradecer, para te exaltar, Pai. Traga a tua igreja, Senhor, para te louvar. Abençoa todos os nossos visitantes em nome de Jesus. Faça assim, que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces comunhão e consolação do Espírito Santo, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos que aguardam o mesmo arrebatamento. Se é verdade, diga amém. Com direito para o céu, se Deus é por nós, operando Deus, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Porque para Deus Nada é impossível. agora abre a mão assim que você vai espalmar a mão desse crente. Diga: é para viver em comunhão e não em briga. Vai. É para viver em comunhão e não em briga. Para viver em comunhão e não em briga, macho. É para viver em comunhão e não em briga. Recebe aí.